Temos dois convidados especiais conosco aqui para tratar de um assunto muito importante, que é a questão da vacinação contra a Covid-19, e a gente vai especificar essa vacinação contra a Covid em crianças. A gente tem acompanhado uma enorme polêmica aqui na cidade de Manaus por causa da vacinação infantil, e a gente tem acompanhado uma polêmica no que diz respeito à exigência do passaporte vacinal por parte da prefeitura. A gente teve um anúncio feito pelo prefeito Davi Almeida, reforçado pelo secretário de Educação aqui da cidade de Manaus, o Paulderney Avelino, da exigência do passaporte vacinal para as crianças que estão retornando para as aulas presenciais do município. Isso gerou tanta repercussão que teve, inclusive, deputados na Assembleia se articulando para fazer uma lei, propor uma lei que proíba a exigência do passaporte vacinal. Mas e aí? Qual que é o olhar legal sobre isso? Quem vai nos ajudar são dois convidados especiais, o advogado Yuri Dantas e também o defensor que está aqui conosco, Elon Nunes. Sejam os dois muito bem-vindos conosco aqui. Vou saudar primeiro aqui o Elon Nunes. Bem-vindo à programação da Band News. Bom dia. Consegue nos ouvir? Bom dia, Rafael. Bom dia, Rosiane. Bom dia, doutor Yuri. Bom dia a todos. A gente espera de alguma forma, bom dia aos ouvintes aí da Band News Difusora, a gente espera contribuir aí de alguma forma para o esclarecimento dessas questões que envolvem a criança, o adolescente, o direito à saúde. Muito obrigado pela participação, tudo certinho então com o doutor Elon. E vou, claro, dar um bom dia aqui para Yuri Dantas, advogado que está conosco. Tudo bem, doutor Yuri? Bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aqui junto com vocês nesse programa e também saúdo a todos que nos assistem e que nos ouvem. É um prazer enorme realmente estar aqui para discutir um tema tão importante e tão caro nesse momento pelo qual a gente passa no nosso país hoje em dia. Muito obrigado. Rosiane Carvalho assina esta coluna, então vou deixar as honras para você, Rose. Por favor, vamos iniciar aqui o nosso papo, a nossa entrevista. Certo, obrigada. Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença dos nossos dois entrevistados de hoje, como você colocou, dois nomes especiais para o tema, porque são pessoas do campo jurídico que têm respeito pelos seus pares, são reconhecidos pelo saber jurídico, são professores também de direito e especialistas, sim, no que remitem de opinião e de atuação sobre a Constituição. Isso é um debate que se estabeleceu, e aí ele é muito grave, porque ele tem a ver com a saúde de crianças, né? E a questão toda que isso envolve na economia também, mas se estabeleceu com uma certa desinformação. Então, a primeira de todas as questões mais importantes para a gente iniciar esse tema, eu vou direcionar ao doutor Yuri Dantas, na sequência a gente pergunta para o doutor Elon também, é se, de fato, a exigência deste passaporte vacinal é contrária aos direitos constitucionais, como estão levantando algumas correntes por todo o país, aqui no Amazonas também. De maneira nenhuma, não é contrária. O que acontece? A exigência do passaporte vacinal, na verdade, tem ligação com o fato de a vacinação ser obrigatória. E é óbvio que, sendo obrigatória a vacinação, não faz todo sentido que os poderes constituídos, nesse caso a prefeitura, exija a comprovação de que essa obrigação foi cumprida para permitir que as crianças acessem o ambiente da escola. E esse ambiente da escola é um ambiente, como todos sabem, que é frequentado por várias crianças, por várias pessoas, e a possibilidade de introduzir ali o patógeno que causa a doença, nesse caso a Covid-19, é enorme. Então a disseminação poderia ser gigantesca, enfim. Então, assim, é uma medida que é acertada, porque cobra aquilo que já é uma obrigação imposta a todos que estão dentro do espectro permitido de vacinação ou disponível de vacinação, e assim, coloca acima de tudo o direito da coletividade, que é um direito que se sobrepõe a qualquer direito individual, por exemplo, que deseja ser afirmado na frente desse direito da coletividade à saúde pública. E por essa razão, me parece mais uma vez acertada
a decisão de exigir o passaporte vacinal, e isso não ofende a Constituição, hipótese nenhuma. Na verdade, realiza mais um dos ideais constitucionais, que é a preservação da saúde pública como direito de todos. Doutor Elon, quer contribuir também? Sim. Doutor Elon, por favor, só acrescentaria mais uma questão que se eu pudesse esclarecer junto com a questão já está posta, é que o que impõe direitos? Direitos impõem uma liberdade total para você fazer o que quiser e aí colocar em risco a vida dos outros, que é o ponto que está se tratando, ou esses direitos também impõem ônus? Rosiane, o doutor Yuri ele já esclareceu algumas questões que são importantes, que fazem o contexto, né, o contexto atual que nós temos da vacinação. Mas, assim, em grossas linhas, o que nós precisamos para compreender por que nós chegamos até aqui, né, nessa situação, é observar um pouquinho para o passado. E é importante esse aspecto educativo para que a gente possa ter uma compreensão do que a gente vive hoje. Por que isso está na Constituição, né? Então, a primeira noção, vocês já até me deram oportunidade aqui na Band News de a gente discorrer em outro debate sobre a ideia de liberdade. Né? E toda ideia de liberdade ilimitada, ela não coaduna, porque a própria ideia de liberdade, ela surge de um limite. Então, qualquer liberdade, seja de locomoção, seja de expressão, seja de manifestação, toda liberdade, ela tem em si, já é intrínseco dela, o seu limite. Então, nós vemos hoje discursos, muitas vezes, tudo hoje, principalmente essa semana, né? Todas as ideias que nós percebemos, que elas me parecem ser limitadas, em algum momento elas vão violar. E não vão violar o direito do outro, mas vão violar o direito em si. Para a gente não perder muito tempo, que o nosso tempo aqui ele é muito valioso, só quero ponderar uma coisa. Por que isso está na Constituição? Por que está na Constituição e a gente precisa desmistificar isso? O que tem escrito na Constituição? A Constituição, quando ela se refere à criança, ela não dá um direito aos pais. Ela não dá um direito aos pais. Eu sei que muitas vezes é até doloroso. Para um pai, muitas vezes, né, nós temos aquela tendência que o nosso filho vai torcer para o nosso time vai gostar do prato que eu gosto, o nosso time vai viver a religião que eu vivo. Mas, na verdade, a criança, ela é constituída há aproximadamente 100 anos, é reconhecida no mundo como um sujeito de direitos. E quando o artigo 227 da Constituição, ele se refere à criança, ele impõe um dever da família, um dever do Estado e um dever da sociedade. Então, para começo de conversa, é preciso alertar. E não existe, no tocante, sobretudo à saúde, um direito do outro a interferir na saúde alheia. Então, nós precisamos superar, né, essa ideia ainda que existe, ainda muitas vezes, que não foi esclarecida. Né, em nenhum momento a gente está aqui fazendo um debate de opressão. Não, mas uma construção educativa. Não. O papel do pai em relação ao filho é compreender que a criança é um sujeito de direitos. E sem qualquer distinção, ela tem o direito, no caso presente, por exemplo, o direito à saúde. E o pai, a família e a sociedade têm o dever de estabelecer esses cuidados e procurar efetivar o direito de saúde, educação e também, no caso aqui, lazer, convivência familiar e comunitária. Então, para começo de conversa, a gente precisa ver um pouquinho da nossa história, né, para chegar na Constituição. Porque, lamentavelmente, hoje, né, ainda tem pessoas que falam assim, não, mas está na Constituição, a Constituição está errada. Não, o nosso denominador comum aqui é a Constituição. Mas se alguém, por um acaso, né, perguntar, e por que está escrito na Constituição? Porque, ao longo do tempo, nós precisamos perceber que negros, mulheres e crianças não foram vistos como sujeitos de direitos. Para você ter uma ideia, e aí eu 30 segundos para devolver a palavra, que eu quero ouvir o doutor Yuri também, mas acerca de esse século, o século XX, uma criança, o direito da criança ele surge quando uma criança foi violentada e os pais disseram nos Estados Unidos que eles tinham o direito de corrigir os seus filhos. E a violência foi tão grande que eles se utilizaram uma lei de animais e falaram, pode não existir uma lei para proteger as crianças, mas nós vamos pegar uma lei que protege os animais de todo o sofrimento e crueldade e vamos aplicar às crianças. E teve gente que ainda falou à época, não, mas essa lei é para animal.
não é para proteger a criança, porque a criança é meu filho. Então, nós sempre tivemos essa ideia, né, que o filho é meu e eu faço dele o que quiser. Mas nós precisamos compreender essa primeira ideia. Não há uma relação, juridicamente falando, constitucionalmente falando, historicamente falando, hoje em nenhum lugar do mundo fala-se mais em direito dos pais em relação aos filhos no tocante à saúde, mas sim um dever dos pais, sociedade e família lutarem por efetivação do direito à saúde. Tem uma pergunta que eu vou direcionar a vocês dois agora que estão conosco aqui, que é uma pergunta que eu estou ouvindo de muitos pais e responsáveis em geral, né? Tem muita gente argumentando ser contra essa exigência do passaporte vacinal, partindo do princípio de que é dito que a vacinação contra a Covid não é obrigatória, diferentemente, por exemplo, de outras vacinas que já estão ali no calendário infantil, né? Então eu ouço muito o seguinte, aquelas outras vacinas são exigidas na escola, na matrícula e tudo mais, porque elas são obrigatórias já há muito tempo. Essa vacina contra a Covid, ela não é obrigatória. O próprio ministro da Saúde falou que não é obrigatória, que é a recomendação, mas que não é obrigatória. Mas e aí, como é que fica essa questão? Isso é um argumento que pode ser usado ou realmente tem que ter a exigência ali porque a vacinação está correndo? O que diz a Constituição em relação a isso? A gente pode começar pelo Dr. Yuri. Obrigado. Bom, se eu puder começar apenas tocando num ponto da resposta do colega, que foi magistral, Claro. Assim, eu devo dizer que concordo absolutamente. Os pais não são donos dos filhos e eles não podem impor a sua vontade de maneira a violar os direitos que essas crianças detêm. Isso, inclusive, ficou posto na discussão que foi travada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo em recurso extraordinário 12.67.879. Está posto no voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Essas crenças filosóficas, religiosas e etc., de repente professadas pelos pais, não podem ser impostas às crianças. Os pais têm o dever de proteger as crianças. Esse dever é completamente diferente de um direito que o sujeito acha que detenha de propriedade sobre os seus filhos. Então, louvo a resposta do colega, foi perfeita a interpretação que ele faz do texto constitucional. Mas, assim, a vacinação, ela é, sim, obrigatória. Não só a lei que estabeleceu as medidas de enfrentamento, a 13.979 de 2020, estabelece que a vacinação é compulsória, embora o Supremo Tribunal Federal tenha afirmado depois que essa compulsoriedade não existe, o que existe é uma obrigatoriedade. Aí se de repente o sujeito resolver não se vacinar, há daí uma circunstância, né? Se trata de um dever jurídico e, portanto, descumprido esse dever jurídico, existem consequências. O ECA afirma, por exemplo, no caso das crianças, que a vacinação é obrigatória, se ela for inserida no plano nacional e tudo mais, enfim, se não me entrar a memória, e aí posso ser corrigido, é o artigo 14 do ECA que estabelece que a vacinação é obrigatória. Então, assim, não há dúvida, Rafael, de que a vacinação contra a Covid ela é obrigatória e que, ao escolher não se vacinar, porque ninguém vai pegar o sujeito em casa e enfiar uma agulha no braço dele, isso tem consequências, e essas consequências são várias. E isso não é nem incomum, né? No Brasil a gente já tem várias obrigatoriedades, se a gente não cumprir, a gente sofre consequências. Por exemplo, a gente é obrigado a votar. Ninguém vai lá pegar você dentro de casa e fazer você chegar numa sessão eleitoral para votar. Mas você sofre consequências por não ter votado. Então, assim, isso nem é novo no Brasil. Portanto, eu acho que esse rebuliço todo, toda essa discussão se deve ao momento que a gente passa hoje, em que existem vozes importantes que acabam professando esse tipo de rebelião contra algo que o Brasil sempre aceitou de bom grado e é reconhecido mundialmente pela sua expertise, que é a vacinação. Muito bem. Nós estamos recebendo aqui a contribuição de outro advogado, o doutor Bruno Lobato, ligado aqui na entrevista. O que ele diz? Aproveitando o gancho da contextualização histórico-jurídica do doutor Elon, é bom lembrar porque surge o artigo 14 do ECA, que diz ser obrigatória a vacinação quando orientada pelas autoridades sanitárias. Ora, você acha que um país de terceiro mundo, com nível de instrução baixíssimo, onde nos anos 80 as crianças morriam de poliomielite porque os pais não vacinavam as crianças, acaso não fosse criada a obrigatoriedade, teríamos vencido esse quadro? Importante aqui a participação do Dr. Bruno Lobato, eu agradeço a mensagem.
o que o doutor Elon traz é importante, porque o que ele diz é que é completamente distorcida e anacrônica o direito dos pais, o debate a respeito do direito dos pais de não vacinar os filhos, porque ela é, inclusive, essa ideia de que não é um direito, é um dever deles cuidar da criança, da saúde da criança, é anterior à Constituição. Então, neste sentido, eu tenho uma pergunta para o doutor Elon, no sentido se há, com esta leitura, a possibilidade de que esses pais possam sofrer algum revés jurídico de processos, caso essas crianças não vacinadas sofram alguma gravidade ou venham a morrer por causa de Covid, por uma decisão deles de não vacinar. E para o doutor Yuri Dantas, eu gostaria que ele respondesse a respeito da questão de que, sendo o governo federal omisso ou não tratando a respeito da exigência do passaporte vacinal, a legislação permite que o município ou os estados atuem neste sentido, exigindo passaporte vacinal? Uma questão que deve esclarecer quanto a essa ponderação, né, no tocante agora à vacinação da obrigatoriedade, a gente precisa também, de novo, olhar a história, né? Eu sempre gosto de reportar para que a gente não fique numa letra seca. Qual é? Olha só, antes da Constituição de 88, ainda num período ditatorial, o cidadão que está ouvindo a nossa rádio aí, ele pode procurar aí no Google aí, né? É o decreto 78231. E ele vai dizer no artigo 29 que é obrigatório, é dever. Olha só, hoje nós temos um período democrático, né? Ainda, lamentavelmente, por não compreender a democracia, muitas vezes as pessoas acham que podem falar. Mas se você for observar o ordenamento, em um período ainda, que nós tivemos um período ali, num período não tão democrático, que era por causa da década de 70, tinha um decreto. E ele dizia o seguinte: é dever de todo pai submeter o menor à vacinação. E o parágrafo único ele diz, olha só, a vacinação só poderá ser afastada em casos em que você tiver uma contraapresentação de uma situação médica. Ou seja, não é a autorização do médico para vacinar, não. Mas é uma prescrição médica dizendo que aquela pessoa não está em situação. Ou seja, a regra é a vacinação. Nós não podemos inverter o sistema. Não é que eu preciso de um médico para autorizar a vacinação. Não, a vacinação é a regra. E eu vou utilizar uma contraprestação no caso de o médico vai ter que fundamentar por que aquela pessoa não se deve fundamentar. Só uma coisinha para a gente fechar também. Importante declarar que nesse voto que o doutor Yuri trouxe para nós, tem um argumentozinho, né, que a pessoa fala bem assim, mas não está no Plano Nacional de Imunização. Cuidado com isso, porque deve-se compreender que, embora não esteja no Plano Nacional de Imunização, está presente no Plano Nacional de Operacionalização. E essa própria lei, que é a 13979, que o doutor Yuri citou, ela diz lá no artigo 3º que pode sim, ele trouxe, né, todo o voto, e disse o seguinte, que é um critério horizontal. Então muita gente às vezes também não compreende, acha que a União não quis colocar como obrigatoriedade. Mas se o município quiser trazer obrigatoriedade, ele pode? Pode, perfeitamente, porque o STF disse, isso está esclarecido, que qualquer um dos entes podem estabelecer medidas de maneira concorrente para efetivar o direito à saúde. Um não pode impedir o outro. O fato de um ente não trazer uma obrigatoriedade não impede, como vimos, né, nas decisões ali de afastamento. Agora, tem uma consequência jurídica, é importante esclarecer para os pais que eventualmente pode ter. E nós falamos isso até na qualidade, né, de defensor público para atentar com a educação e direitos. Nós temos um dever em relação aos filhos. Claro que as crianças ali têm um outro direito eventual em relação à escola, à educação, porque é um outro direito que vai dialogar. Mas em nenhum momento isso retira eventualmente a responsabilidade dos pais. Porque se é um critério obrigatório e se é uma medida para evitar o contágio, como o doutor Yuri falou, nós temos o artigo 268 do Código Penal, onde aquele que descumpre medidas de ordem sanitária para evitar o contágio, quem descumpre isso pode ter uma responsabilidade penal. Importante atentar que o próprio Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça já disse que nos locais em que for determinada a vacina obrigatória, olha só, deve o Ministério Público reconhecer que isso pode ter encaixe no artigo 268 do Código Penal. E aí, lamentavelmente, eu preciso esclarecer. As pessoas que mandam as fake news na internet, que dizem que você não é obrigado, que você tem um direito, não estarão do seu lado nessa hora para fazer a sua defesa técnica. Não terão esse argumento. É isso que nos dói muito,
Porque nessas horas as pessoas falam, você não é obrigado, e etc. Mas na hora que você precisa de uma tutela, de uma proteção jurídica, ninguém vai estar do seu lado para gerar maus antecedentes. Então essa é uma preocupação. Mas a gente não entra com ameaça. Acho que o direito penal é a última ratio. Ele deve ser um caráter subsidiário. Mas nós devemos pensar que não cabe a nós, todos nós já fomos crianças um dia. E é muito danoso quando a gente quer efetivar um direito. Não é brincar meia-noite, 2 horas na rua, mas que a gente quer efetivar um direito à saúde. E ver que o outro, né, está ali dialogando conosco. Eu chamo a atenção que as crianças não são sujeito do futuro. As crianças são presentes, elas já são hoje. A partir do momento que elas vêm ao mundo, elas já têm direitos. E um dos direitos fundamental, é a saúde. Doutor Yuri? O doutor Elon acabou tocando na parte da pergunta que era para mim, mas enfim, isso só facilita a minha vida, porque eu concordo absolutamente com ele. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Supremo Tribunal Federal, logo de saída, quando a pandemia começou e a gente viu o governo federal ratear no enfrentamento do problema, decidiu que todos os entes federativos, aí os estados e os municípios, poderiam tomar as suas medidas de combate e enfrentamento à pandemia. Então, dessa maneira, a resposta para a sua pergunta, Rosê, é afirmativa, ou seja, caso o governo federal não estipule essa obrigatoriedade, os estados e os municípios podem estipular essa obrigatoriedade. E, na verdade, a gente tem visto, por exemplo, estados em que há um dissenso político entre o governador e o presidente da República saírem bem na frente da tomada dessas decisões, como, por exemplo, no estado de São Paulo, em que o governador Dória, desde sempre, enfrentou o presidente Bolsonaro, estabelecendo medidas aí que eram contrapostas a todo o descrédito que o presidente Bolsonaro dava a todo tipo de medida que tentava enfrentar a Covid-19. Então, os municípios e os estados podem sim estabelecer essa obrigatoriedade e podem estabelecer quaisquer das medidas previstas no artigo 3º da lei a que me referi, que é a 13.979, também referida pelo Dr. Elon, que são as medidas de enfrentamento à pandemia. E só para tratar de um tema que foi especificamente tratado pelo Dr. Elon, de fato, eu acho que é possível responsabilizar qualquer indivíduo que atente contra essas medidas, nesse caso específico da vacinação, com o artigo 268 do Código Penal, que enfim, o de infração de medida sanitária preventiva. Portanto, essas medidas estabelecidas pelo poder público, quando infringidas, elas podem dar ensejo à prática dessa infração penal. Muito bem, a gente poderia passar bem mais tempo discutindo essas questões. O nosso tempo, ele é reduzido, é precioso, como falou agora há pouco o doutor Elon Nunes aqui conosco, mas nós tivemos aqui, acho que a Rose vai concordar comigo, respostas bem elucidativas em relação a esse assunto e, óbvio, a gente espera ter alcançado o ouvinte que, porventura, tivesse dúvidas em relação a isso, esclarecendo com os conhecimentos de especialistas aqui, o doutor Yuri Dantas, advogado, dos advogados mais prestigiados aqui do estado do Amazonas, do norte do país, e também o doutor Elon Nunes, que é defensor público aqui do estado do Amazonas, também muito prestigiado. Agradeço a participação de vocês dois, obrigado pelas contribuições, um bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado. Que as crianças sejam valorizadas como sujeito de direitos, como se nós fôssemos crianças. Deus abençoe a todos, muito obrigado. E só um lembrete, né? As vacinas não são experimentos, elas já foram aprovadas, devidamente aprovadas em todo mundo. Né? Então isso também deve ser também compreendido aqui. Nós não estamos fazendo ninguém de cobaia quanto a isso. Tenho certeza que se nós fôssemos crianças, todos nós queremos ser protegidos. Grande abraço, obrigado, doutor Yuri, pela conversa, Rosiane, Rafael e todos os ouvintes da Band News. Gente, muito obrigado também mais uma vez. Obrigado pelo convite, Rafael, Rosiane, doutor Elon, prazer conversar com você, enfim, um abraço em todos e se cuidem mesmo. Rosiane Carvalho, muito obrigado, essa foi mais uma coluna de política aqui no jornal Band News Manaus, obrigado aqui por estar conosco trazendo informação e também participando desta entrevista, conduzindo essa entrevista. Até a próxima. Até a próxima, obrigada aos entrevistados. O tiro foi certeiro pelo saber jurídico, também pela qualidade da fala. Eles têm muita facilidade de compreender a comunicação, como ela deve ser objetiva. Infelizmente, nós estamos em tempos, como diz aqui o doutor Bruno Lobato, de discutir
sobre a Terra plana, mas é preciso esclarecer, e a forma didática como eles apresentam o conteúdo é muito importante. Obrigada aos dois. Valeu, Rose. Até a próxima. Tchau, tchau.